Quantas vezes você já se pegou mal o dia inteiro por causa de uma coisa pequena? Pode ser uma palavra atravessada, uma crítica injusta, um não inesperado ou até aquele olhar torto que a gente interpreta como rejeição. E de repente, lá está você, remoendo, com a cabeça cheia de pensamentos e o coração apertado, como se aquilo fosse grande demais para aguentar. Eu sei bem como é, porque já vivi assim durante muitos anos. Eu me preocupava demais com o que os outros pensavam, ficava magoada com facilidade, me gastava em discussões que não levavam a lugar nenhum. Até que um dia me perguntei, por que eu deixo que as atitudes dos outros controlem minhas emoções? Foi nesse momento que caiu uma ficha poderosa. A gente não consegue controlar o mundo, nem as palavras, nem as escolhas das pessoas, mas sempre pode decidir como vai receber o que vem de fora. E quando a gente entende isso, aí sim começa a verdadeira liberdade. Hoje eu quero te contar algo que eu mesma gostaria de ter aprendido muito antes. São 8 segredos psicológicos que mudaram minha forma de viver e que também podem mudar a sua. Ferramentas simples, mas muito fortes, que ajudam você a se sentir mais segura, mais tranquila e, principalmente, dona de si mesma. Quando você coloca isso em prática, descobre que nada nem ninguém tem poder de te derrubar, a não ser que você permita. Então se ajeita aí, abre a mente e o coração, porque o que eu vou dividir não são apenas conselhos. São verdades que podem transformar sua vida. O primeiro segredo que devemos entender é: nada é pessoal. Esse foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Eu costumava perder horas pensando: por que fulano falou isso comigo? Será que eu fiz algo errado? Será que não gostam de mim? Cada gesto, cada silêncio, cada palavra atravessada, eu interpretava como ataque direto. E acabava carregando um monte de sentimentos que nem eram meus. Raiva, insegurança, tristeza, até culpa. Com o tempo percebi uma coisa muito simples. O que os outros dizem ou fazem quase nunca é sobre você. É sobre eles. É reflexo das dores, dos medos, das frustrações, do estado de espírito de cada um. Pensa comigo. Se uma pessoa está em paz, realizada, feliz, será que precisa ferir alguém? Claro que não. Quem está bem, espalha bem-estar. Quem está machucado, muitas vezes machuca. O problema é que a gente pega essas palavras como se fossem verdades absolutas. E aí anda pelo mundo carregando mochilas que não são nossas. Só que você não é inútil porque alguém, irritado, te chamou assim. Você não é difícil porque uma pessoa impaciente disse isso num momento de estresse. Você é quem escolhe quais rótulos aceita e quais devolve. E é libertador perceber isso. Porque a partir daí, você não reage mais com choro ou explosão. Você observa e diz: isso não é meu, isso pertence a ela. Isso não significa aceitar falta de respeito, mas significa não deixar que o que dizem vire sua identidade. A vida fica muito mais leve quando você aprende a devolver essa carga. Você responde com calma, mantém seu equilíbrio, não se desgasta com discussões inúteis. Descobre que liberdade emocional não é mudar os outros, é mudar o jeito como você interpreta o que vem deles. Da próxima vez que ouvir algo que te machuque, faça essa pausa mental. Isso fala da pessoa, não de mim. E siga com sua paz intacta. O segundo segredo é: respire antes de reagir. Um outro segredo que aprendi com a vida é que a maioria dos problemas não vem do que acontece, mas da forma como a gente reage. Quando alguém fala algo que nos incomoda, ou quando levamos um baque inesperado, nossa mente quer reagir na hora. É como se tivesse uma mola dentro de nós, pronta para saltar. E aí a gente responde com raiva, levanta a voz, se defende, ataca ou se entrega à tristeza. Depois vem aquele arrependimento. Por que eu falei aquilo? Por que agi assim? A verdade é que quase sempre reagimos no automático. Mas existe um truque simples e poderoso que pode mudar tudo: respirar antes de agir. Pode parecer básico demais, mas é real. Uma respiração profunda, feita com consciência, muda o corpo em segundos.
Quando você inspira devagar, o coração desacelera, os músculos relaxam, a mente sai do modo sobrevivência. Você deixa de agir pelo impulso e começa a responder com clareza. Eu faço assim, respiro fundo pelo nariz contando até 4, seguro um pouquinho e depois solto devagar pela boca. Enquanto faço isso, penso, calma, nem tudo merece minha energia. E você não tem ideia do quanto isso já me salvou. Discussões em família que podiam virar guerra, conversas de trabalho que podiam terminar mal. Tudo evitado por alguns segundos de silêncio e respiração. Esse espaço entre o que acontece e como você reage é onde mora a sua liberdade. Então, da próxima vez que sentir o sangue ferver ou a tristeza apertar, não corra para responder. Respire. Se dê esses segundos. Você vai perceber que muita coisa que parecia gigante se torna pequena quando você dá espaço para o ar entrar. O terceiro segredo é: seja observadora, não vítima. Por muito tempo, sempre que algo ruim me acontecia, eu pensava: por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? E mergulhava no papel de vítima. E claro, quanto mais eu me colocava assim, mais fraca e impotente me sentia. Até que um dia troquei a pergunta. Em vez de por que comigo, comecei a perguntar: para que isso está acontecendo? O que eu posso aprender com isso? Esse pequeno ajuste mudou tudo. Porque quando você se coloca como vítima, só enxerga dor. Mas quando se coloca como observadora, começa a haver sentido, até nas situações mais difíceis. Vou te dar um exemplo. Uma vez, alguém que eu confiava muito me traiu. Meu primeiro pensamento foi: que injustiça! Por que fizeram isso comigo? Mas, com o tempo, percebi que aquela dor me ensinou coisas que eu precisava aprender. A colocar limites, a não entregar confiança cega a qualquer pessoa, a perceber que meu valor não depende da forma como me tratam. Ser observadora não significa fingir que não dói. Significa olhar para a dor com a certeza de que existe uma lição escondida ali. Quando você faz isso, ganha algo maravilhoso: paz interior. Porque não fica presa em perguntas sem resposta, mas avança com a certeza de que cada experiência pode te deixar mais forte. Da próxima vez que algo não sair como você queria, respire fundo e mude a pergunta. Não diga: por que isso aconteceu comigo? Pergunte: o que a vida está tentando me ensinar com isso? Essa simples troca de olhar é a diferença entre se afundar no sofrimento ou sair dele mais sábia e fortalecida. O quarto segredo é esse aqui: assumir que é você quem decide como se sente. Enquanto você acreditar que o seu humor depende do que os outros falam ou fazem, vai estar sempre vulnerável. É como se você entregasse o controle da sua vida emocional para qualquer pessoa que cruza o seu caminho. Eu mesma vivi muito tempo desse jeito. Se alguém me tratava bem, eu ficava feliz. Se alguém me ignorava, eu já me sentia um nada. Se recebia um elogio, parecia que eu crescia. Mas se alguém me criticava, pronto, eu encolhia. Era como se o meu coração estivesse exposto, disponível para qualquer um decidir o que eu ia sentir naquele dia. Até que um dia eu percebi: ninguém entra dentro de mim sem a minha permissão. Pensa nessa situação. Alguém solta uma crítica. Você tem duas escolhas. A primeira é acreditar naquilo, deixar que essa crítica te esmague e carregar esse peso o resto do dia. A segunda é parar um instante e se perguntar: isso faz sentido? É verdade? Me ajuda em alguma coisa? Ou será que só mostra o que essa pessoa está vivendo por dentro? Se não fizer sentido, você solta. Simples assim. É nesse momento que você coloca em prática esse segredo. Sou eu quem escolhe como vou me sentir. E olha, isso não significa que você nunca mais vai se irritar ou se entristecer. A vida real não é assim. Você vai sentir, claro. Mas significa que você não vai deixar que essas emoções dominem você por completo. Você reconhece, respira e decide: ok, estou chateada, mas não vou permitir que isso estrague meu dia inteiro. Eu criei um hábito que mudou muito a minha vida. Todas as manhãs, quando me olho no espelho, eu digo para mim mesma:
Hoje sou eu quem escolhe como vou me sentir. Não é o trânsito, não é meu chefe, não é a cara feia de alguém, não é a notícia ruim do jornal. Sou eu. Com o tempo, essa frase foi ficando cada vez mais real dentro de mim. Situações que antes me derrubavam passaram a perder força. Palavras que antes me faziam chorar, hoje quase não me afetam. Porque eu entendi que o mais valioso que eu tenho não é o que dizem sobre mim, mas a minha capacidade de escolher meu estado emocional. Então guarda isso. Você é dona de como se sente. Não entregue essa chave para ninguém. Agora vamos ao quinto segredo. Se rodear de ambientes que te fortalecem. Pouca gente fala sobre isso, mas o ambiente em que você está influencia diretamente como você pensa, sente e age. Não é só o lugar físico, mas as pessoas com quem você convive, as conversas que você tem, as coisas que você consome. Se você passa tempo demais cercada de gente que reclama de tudo, que critica, que só fala mal da vida dos outros, mais cedo ou mais tarde, essa energia vai te contaminar. Mesmo que você não queira, vai acabar repetindo esse padrão. Mas quando você se cerca de pessoas que acreditam em você, que celebram suas conquistas, que te inspiram a crescer, é outra história. Sua energia muda, seus pensamentos mudam, sua vida muda. Eu vivi isso na pele. Teve uma fase da minha vida em que eu só me rodeava de pessoas negativas. Era como se elas estivessem sempre esperando o meu erro, sempre prontas para apontar o dedo, e eu comecei a acreditar que não era boa o suficiente. Comecei a me sentir pequena. Depois, quando escolhi me aproximar de quem me levantava, tudo se transformou. As conversas eram diferentes, os encontros me faziam bem, as ideias fluíam. Eu saía das conversas mais animada, mais confiante. Eu costumo comparar o ambiente com a nossa alimentação. Se você só come fast food, o seu corpo vai sentir. Do mesmo jeito, se você só se alimenta de fofocas, queixas e críticas, sua mente enfraquece. Agora, quando você escolhe uma comida saudável, se sente mais forte. E quando você se alimenta de boas conversas, boas companhias, boas leituras, sua mente floresce. Isso não significa que você tem que cortar todo mundo da sua vida. Muitas vezes temos colegas de trabalho difíceis, parentes que vivem reclamando, pessoas que não podemos simplesmente excluir. Mas você pode escolher quanto tempo e quanta energia vai entregar para cada um. Não é a mesma coisa passar uma tarde inteira ouvindo queixas e passar apenas alguns minutos mantendo a conversa no básico. Essa escolha está nas suas mãos. E além de limitar o contato com o que te drena, é importante procurar ativamente ambientes que te nutram. Pode ser um grupo de mulheres empreendedoras, um curso novo, um clube de leitura, uma roda de conversa saudável, até uma caminhada com alguém que te faz bem. Também pode ser um livro, um podcast, uma palestra inspiradora. Você é a soma das vozes que mais escuta. Se essas vozes são negativas, você vai sentir esse peso. Mas se são vozes que acreditam em você, que te apoiam, que te levantam, você vai muito mais longe. Por isso, cuide do seu ambiente com carinho. Ele é como a água onde você cresce. Se a água é suja, a planta enfraquece. Se é limpa e cheia de nutrientes, a planta floresce. Você é essa planta. Lembre-se sempre, o que está ao seu redor molda a sua mente. Cuide disso com a mesma atenção com que cuida do seu corpo. Porque o ambiente que você permite é o cenário da vida que você constrói. O sexto segredo é um dos que mais protege a nossa paz, o poder da indiferença. Muitas vezes, a gente se envolve em brigas, em discussões e em comentários que não levam a lugar nenhum. É como se cada provocação fosse um convite para gastar energia. Só que nem tudo merece resposta. Nem tudo merece a sua atenção. Quando você aprende a ignorar o que não te acrescenta, descobre uma força enorme dentro de si. Pensa comigo. Quantas vezes você entrou numa discussão só porque não conseguiu deixar pra lá? Alguém falou uma grosseria, você respondeu. Alguém lançou uma indireta, você retrucou. No fim, você saiu desgastada e nada mudou. É como tentar apagar incêndio com as próprias mãos. Você só se machuca.
Agora, quando você escolhe não dar atenção, é como jogar um balde de água fria no fogo do outro. O provocador espera sua reação. Ele precisa que você se irrite, que você perca a calma, para se sentir no controle. Mas se você não responde, se você sorri e segue em frente, ele fica sem armas. E é aí que está o segredo. Seu silêncio e sua indiferença podem ser mais fortes que 1000 palavras. Muita gente confunde indiferença com fraqueza. Mas, na verdade, é preciso muito mais força para ficar em silêncio do que para gritar de volta. Qualquer pessoa pode perder a cabeça. Poucas conseguem manter a calma e decidir: isso não merece minha energia. Eu sempre digo: o que você alimenta, cresce. O que você ignora, morre. Se você alimenta a fofoca, ela cresce. Se você responde à provocação, ela aumenta. Se você ignora, aquilo perde força. É como quando uma criança faz birra. Se você entra no jogo, a birra se prolonga. Se você não dá atenção, a criança se cansa. Da próxima vez que alguém tentar te tirar do sério, faça a experiência. Respire fundo, lembre de quem você é e escolha não reagir. Se quiser, sorria, mude de assunto ou simplesmente fique em silêncio. Você vai perceber que sua paz permanece intacta. Ignorar não é frieza, é inteligência emocional. É escolher com cuidado onde você coloca sua energia, porque no fim, sua atenção é valiosa demais para ser desperdiçada com coisas pequenas. Então guarda isso. Não tudo merece resposta, não tudo merece sua energia. E quando você entende isso, percebe que ignorar também é um ato de amor próprio. O 7º segredo é esse aqui: reprogramar seu diálogo interno. A voz mais poderosa que você escuta não é a de fora. É a que fala dentro de você todos os dias. Se essa voz é dura, crítica, cheia de comparações e cobranças, qualquer palavra negativa que venha de fora vai doer em dobro. Porque ela só vai confirmar aquilo que você mesma já se diz em silêncio. Agora, quando você aprende a falar consigo mesma com respeito, paciência e carinho, o que os outros dizem perde força. Porque dentro de você já existe uma base firme. Pensa um pouco. Quantas vezes você se pegou dizendo: eu não sou capaz, eu não sirvo para isso, sempre vou fracassar. E aí, quando alguém faz uma crítica, parece que aquilo te atravessa em cheio. Mas quando você começa a se falar de outra maneira: eu estou aprendendo, eu mereço respeito, eu não preciso ser perfeita para ser valiosa. Uma crítica externa já não encontra espaço para crescer. Reprogramar o diálogo interno é se tornar guardiã dos próprios pensamentos. É vigiar cada frase negativa que aparece e substituir por uma afirmação que te fortaleça. Não é se enganar, não é fingir que tudo está bem. É escolher falar consigo mesma como falaria com alguém que você ama, com compaixão, incentivo e verdade. Pergunta rápida: você falaria para uma amiga querida as mesmas coisas duras que diz para si mesma? Provavelmente não. Então, por que falar consigo dessa forma? Esse hábito de se julgar com dureza não fortalece, só desgasta. Por outro lado, quando você constrói um diálogo interno saudável, vira quase imune à opinião alheia, porque você já tem dentro de si a validação que precisa. Eu sei que no começo não é fácil. Parece forçado dizer coisas boas para si mesma. Mas com a prática, isso se torna natural. E pouco a pouco, você percebe que as feridas externas cicatrizam mais rápido, porque não encontram dentro de você um terreno frágil onde se instalar. Ninguém pode falar com mais frequência com você do que você mesma. Essa é a voz que mais influencia a sua vida. Então escolha fazer dela uma aliada, não uma inimiga. Da próxima vez que uma voz crítica surgir, respire e troque por algo que te fortaleça. Pode ser simples: eu estou evoluindo, eu mereço amor, eu confio em mim. São sementes pequenas que, repetidas dia após dia, viram raízes fortes. Reprogramar seu diálogo interno é transformar sua mente num refúgio, não numa prisão.
E quando você faz isso, descobre que nada do lado de fora tem tanto poder sobre você. O 8º segredo é esse: valorize mais a sua paz do que a vontade de ter razão. Quantas vezes você já ficou horas, ou até dias, discutindo só para provar que estava certa? Quantas vezes gastou sua energia tentando encontrar o argumento perfeito, a resposta que ia calar a boca do outro? No fim, mesmo quando a gente vence a discussão, sobra só cansaço e frustração, porque ganhar uma briga não é o mesmo que ganhar na vida. Com o tempo, eu aprendi que insistir em ter razão pode dar um alívio momentâneo, mas proteger a paz traz uma tranquilidade que dura. O verdadeiro triunfo não é convencer todo mundo, nem ter a última palavra. O verdadeiro triunfo é deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que não deixou nada nem ninguém roubar sua calma interior. Quando você passa a colocar sua paz em primeiro lugar, começa a escolher suas batalhas. Algumas merecem sua energia, outras não. Se alguém não entende seu ponto de vista, tudo bem. Se alguém só quer discutir sem escutar, você pode dar um passo para trás. Se alguém tenta te puxar para o drama, você sorri, agradece a lição e segue em frente. Isso não significa engolir sapo ou deixar que passem por cima de você. Significa apenas que sua serenidade vale mais do que uma vitória vazia numa discussão. Significa que você pode dizer: não vou gastar minhas emoções com isso, e sair com a cabeça erguida. A gente tem uma quantidade limitada de energia a cada dia. Você prefere investir essa energia em brigas que não levam a lugar nenhum ou em coisas que realmente constroem sua vida? Quando você aprende a colocar sua paz acima do orgulho, se torna mais forte, mais leve e mais livre. Porque ninguém consegue te manipular se você já decidiu que sua calma é sagrada. E isso vale mais do que 1000 vitórias em disputas inúteis. Agora quero que você guarde uma coisa muito importante. Você não controla o que acontece lá fora. Não pode prever como as pessoas vão agir, nem impedir que o mundo traga desafios, críticas, injustiças ou palavras duras. Mas existe algo que sempre vai estar nas suas mãos: a forma como você escolhe reagir. Esse é o seu verdadeiro poder. É o único que ninguém pode tirar de você. Quando você pratica esses 8 segredos, percebe que nada externo tem poder de te derrubar sem o seu consentimento. Você descobre que o silêncio pode ser mais forte que um grito, que a calma pode ser mais poderosa que a raiva e que a sua paz vale mais do que qualquer discussão. Você entende que a felicidade não depende do que os outros fazem, mas do que você decide sentir e permitir dentro de si. Isso não quer dizer que os problemas vão desaparecer. Eles continuam existindo. A diferença é que agora você tem força para enfrentá-los sem se destruir. Você não reage mais no automático, você escolhe com consciência. E é aí que mora a diferença entre viver refém do mundo ou viver dona de si. Quero que você guarde essa frase. Liberdade emocional não é quando tudo está perfeito. É quando nada consegue roubar sua paz sem a sua permissão. Agora me conta, desses 8 segredos, qual você vai começar a praticar ainda hoje? Qual deles faz mais sentido para o momento que você está vivendo? Se essa mensagem tocou seu coração, deixa o seu like, compartilha com outra mulher que também precisa aprender a proteger a própria paz e se inscreve aqui no canal Códigos de Mulher. Porque eu, Maria, vou continuar trazendo para você chaves de psicologia, força mental e sabedoria emocional que podem transformar a sua forma de viver.